Vez, vamos abrir aí então as nossas Bíblias, o Evangelho de Marcos, capítulo 16. Certamente você já viu aí que o texto a ser analisado nesta noite. Marcos, capítulo 16, versos 14 até o verso de número 20. Tem dois temas aí, mas os dois estão intimamente ligados um ao outro. Uma é a ordem e outra é a prática da ordem, com base em que ou em quem. Então você tem um título aí, Marcos 16, 14 e em diante. Diz assim o texto sagrado. Finalmente apareceu Jesus aos 11, então referindo-se ao colégio apostólico menos Judas, que havia cometido suicídio, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então, além de Tomé, tinha outros incrédulos aí no meio, né? Agora, uma vez é falado de Tomé. Diz o texto assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, graças te damos e glorificamos o teu santo nome, porque temos a tua palavra que já alimentaram o nosso coração. O nosso coração está firme em cantar louvores, em adorar ao Deus vivo e verdadeiro que é o Senhor. Que agora o Senhor continue falando ao nosso coração e nos dando a bênção, a dádiva e a graça de ouvirmos, entendermos e sermos tocados pelo teu Espírito, andarmos conforme esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Então hoje, finalizando aí as exposições em comemoração aos 162 anos de presbiterianismo no Brasil, então por isso que eu falei com os irmãos sempre sobre missões esse mês. Claro que faltou o texto de Lucas e de Atos ainda, que está aí na narrativa tratando do assunto. Tratarei com os irmãos numa oportunidade futura. Se Deus me der vida, me der condições, tratarei com os irmãos. Então hoje eu vou expor esse texto para os irmãos, o texto de Marcos, capítulo 16, dos versos 14 a 20, porque eles são completivos. Essas duas notinhas que você tem aí preta, a ascensão de Jesus e a ordem para a evangelização, elas necessariamente não fazem parte do texto inspirado, foram colocadas para a gente entender as partes do texto, os parágrafos do texto, mas é uma escrita apenas. E o que contém nesses textos? Fatores estabelecidos por Cristo para a ordem, na ordem para a evangelização do mundo. Então, nos versos 16 a 20 estão os fatores estabelecidos por Cristo na evangelização do mundo. Eu falei para os irmãos lá da grande comissão, eu falei com os irmãos e ele disse lá que lá é princípios estabelecidos por Cristo. Falei para os irmãos dos fundamentos lá de Mateus capítulo 9 da missão, e hoje Cristo expõe para nós fatores que vão fazer parte daquilo que ele estabeleceu, que vão fazer parte da ordem para a evangelização. Quem colocou esse título tinha que ser para a evangelização do mundo, porque a ênfase do texto é no mundo. Se Mateus é em todas as nações, Marcos vai tratar de todo o mundo. Na década de 70, mais ou menos,
cerca de 150 nações cristãs se reuniram em Lausanne, na Suíça, para discutir a respeito das missões cristãs no mundo. Então você pode ver que tem quase 50 anos. E depois de vários dias de discutirem e elaborarem um documento, ficou resumido mais ou menos assim: a missão da igreja é levar o evangelho todo. A missão é levar o evangelho todo por toda a igreja, em todo o mundo, a cada criatura. Então, esse pacto foi chamado Lausanne, ele tem a ver especialmente com Marcos, porque a igreja durante muitos séculos escolheu países e situações de pregar o evangelho, e às vezes escolheu posições das pessoas para comunicar o evangelho. Então, nesse tempo foi firmado esse pacto, chamado Pacto de Lausanne. Então, a igreja tinha que levar o evangelho todo, não só algumas partes dele. Toda a igreja tinha essa incumbência, tinha que ser em todo o mundo e tinha que ser a cada criatura, indistintamente. 150 nações cristãs chegaram a esta conclusão lá em 1970. O texto que nós lemos, ele é a conclusão do Evangelho de Marcos e trata dos fatores estabelecidos por Cristo para a evangelização do mundo. Cristo ressurreto agora está antes de sua ascensão e entronização à destra do Pai, que só Marcos vai tratar disso, eu vou tratar mais para frente com os irmãos. Agora ele diz assim: a tarefa do mundo precisa ser concluída. Antes ele vai dar ordem para que os discípulos não entrem nem em aldeias de samaritanos e nem falem aos gentios, mas somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora abre-se o leque, é para todo mundo. Então vamos lá, uma palavrinha bem curtinha para você sobre o Evangelho de Marcos, para você se situar. Dos 4 evangelhos, Marcos é o mais antigo, Marcos é o mais curto. Marcos não vai discutir sobre de onde Jesus Cristo partiu. É do trono de Davi? É da descendência de Abraão? Ou aquele arranjado todo que faz o evangelista Lucas? E nem vai tratar da deidade direta de Jesus, como faz o evangelista e apóstolo João. Marcos diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ponto final. Porque a mensagem de Marcos é para um povo onde essas informações não eram tão importantes. Eles precisavam ouvir a mensagem de salvação e crer em Jesus Cristo. Marcos, também chamado de João Marcos, conforme Atos 12 nos diz, alguns dizem parente de Pedro, mas certamente ele foi um amigo íntimo, muito chegado de Pedro. E alguns o consideram como um intérprete de Pedro. E esse moço, ele não só vai auxiliar Pedro, mas também vai auxiliar o apóstolo Paulo. É o último reclame do apóstolo antes de seu martírio, lá na sua segunda carta, no capítulo 4, ele vai dizer: me traga João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Então diz os entendidos que na época da morte de Jesus Cristo, Marcos era muito novo. É o jovem nu que é narrado no seu evangelho. Era um menino, um adolescente, que vê aquele tumulto todo no dia da prisão de Jesus Cristo e sai enrolado num pijama ali, num tipo de lençol, e alguém puxa o lençol dele e ele fica desnudo, diz o texto. Há quem diga que ele é sobrinho de Pedro. Então, ele vai tratar no seu evangelho de alguns temas importantes. Jesus como Filho de Deus, como Filho do homem, Jesus como servo sofredor, que está revelado em suas palavras, revela sua glória em suas palavras, em seu sofrimento e em suas obras. O reverendo Hernandes tem um comentário e ele chama que o evangelho de Marcos é o evangelho dos milagres. Jesus Cristo está na dinâmica de seu ministério. Ele não tem tempo nem para repousar e nem mesmo em paz para comer. Então é cura em cima de cura, milagre em cima de milagre. Assim é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Nesse texto, quais são os fatores estabelecidos por Cristo para que a igreja evangelize o mundo todo? Ele estabelece aqui 9 fatores. Eu vou falar eles rápido, mas eu vou citar ele para vocês. Então, só aqui um parênteses aqui.
Se de repente você for ler alguns comentários a respeito de Marcos, algumas Bíblias de estudo dizem assim que os versos 9 até o verso número 20 não encontram em dois grandes manuscritos da Bíblia, que são as cópias dos autógrafos originais, mas que eles vão encontrar em grande parte dos demais manuscritos. Então, por isso que a autocrítica, ela discute a autenticidade dos versos 9 até o verso 20. Aí, então, por isso, eu evoquei, embora não tenha na língua portuguesa, mas tem na língua inglesa, o comentário que é feito por Calvino, um comparativo entre os 4 evangelhos, mais especificamente os sinóticos, os 3 evangelhos. Então, esse comentário não tem na língua portuguesa, ele tem na língua inglesa. Então, a minha teologia está fundamentada no pensamento de João Calvino e de Matthew Henry. O arranjo homilético e hermenêutico é meu, mas a teologia está aí dentro do arranjo teológico de João Calvino, Matthew Henry, e você tem grandes comentaristas como William Hendrickson e Simon Kistemaker e tantos outros que fazem este comentário. E, de repente, se você ler alguns deles, eles vão lançar mão desse pensamento da autocrítica daquelas pessoas que têm por objetivo destruir o texto sagrado e não expor ele tal como ele é. Então, se você tem aí, se você não tem, abaixo da internet é a Bíblia de Estudo de Genebra, que basicamente eu vou expor para vocês o conteúdo teológico que está na Bíblia de Estudo de Genebra. Então vamos lá. Primeiro fator estabelecido por Cristo, a fé na ressurreição. Olha lá, verso 14. Finalmente, esse finalmente tem a ver com duas coisas. O encerrar do Evangelho, porque a última narrativa está encerrando o Evangelho, mas finalmente, agora Cristo vai dar um puxão de orelha nos seus apóstolos, que não é só Tomé incrédulo não, viu? Aí o texto diz, e Mateus capítulo 28 também diz que alguns creram e outros duvidaram. Então, embora a Bíblia enfoque a incredulidade de Tomé em uma aparição de Cristo, a Bíblia relata que muito entre os 11, descreram na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o contexto. Finalmente Jesus aparece e Jesus censura-lhes o coração, dá uma repreensão, dá uma dura nele. Por quê? A incredulidade. Por quê? Porque eles não deram crédito ao testemunho daqueles que falaram que Jesus Cristo havia ressuscitado, inclusive as próprias mulheres. Então, o que Jesus está dizendo para eles, antes de qualquer coisa, é que antes que eles saíssem ao mundo para pregar salvação, deveriam eles crer na salvação por meio da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante nós pautarmos aqui que a nossa salvação, a salvação do homem, está fundamentada na morte expiatória de Cristo, onde Ele toma o nosso lugar na cruz, mas ela também está fundamentada na justificação que é dada por meio da ressurreição. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando Cristo morre, os meus pecados são lançados sobre Ele. Quando Ele ressuscita, a sua justiça é atribuída a mim. Então, por isso que esta palavra de Jesus Cristo é censurar, antes que essa igreja vá todo mundo pregar o Evangelho, ela primeiramente tem que crer na mensagem completa do Evangelho. Lembra lá quando eu falei para vocês a respeito da declaração de Lausanne? É o Evangelho todo. E o Evangelho todo trata não só da morte, mas ele trata da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como os discípulos, nós devemos crer na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, por duas razões básicas. Primeira, é uma das bases de nossa salvação eterna. Você pode ler isso lá em Romanos 4:25. Não vou ler para vocês, mas você pode ler lá em Romanos 4:25, que diz assim, que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. Só me tornei justo por meio de Cristo por causa de sua ressurreição. Segunda, é a garantia da nossa ressurreição. Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que ele vai tratar de ressurreição. Ele tem 2 versículos contundentes sobre isso. No verso 19 ele diz assim: se nós cremos em Cristo somente para as coisas desse mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. No verso 23, no mesmo capítulo 15, ele vai dizer assim: por ordem acontecerá a ressurreição, primeiramente de Cristo e depois daqueles que são seus na sua vida. Então é importantíssimo a igreja fundamentar
a sua fé na ressurreição de Jesus Cristo. E no tempo de hoje, a fé na ressurreição de Cristo está diluída. Por qual razão? A não observância do dia do Senhor. Por que a Igreja Apostólica parou? Ou parava as suas atividades no primeiro dia da semana para dar ênfase ao estudo escriturístico, para dar ênfase ao estudo da palavra de Deus, mas também para repousar como sinal análogo de sua esperança e de seu descansar na ressurreição de Cristo. Talvez o mundo globalizado do século XXI, onde nada fecha e onde nada para, a própria igreja, o próprio cristianismo, ele tem perdido de vista a importância do dia do Senhor. Os catecismos das igrejas protestantes, tanto luteranas como anglicanas, como as presbiterianas, elas vão tratar devidamente sobre como devemos nós observar o dia do Senhor e a importância disso na nossa vida. Mas possivelmente por causa dessa forma diluída de vida que nós estejamos vivendo hoje, de princípios e de valores, tem se perdido esta confiança na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez os cristãos até falem hoje nisso, mas no exercício prático da fé cristã, esta fé está um pouco diluída no coração dos santos. Então, qual o primeiro fator estabelecido por Cristo? Creiam primeiro para vocês pregarem depois. Segunda, verso de número 15, agora Cristo vai estabelecer pelo menos 4 fatores. Primeiro fator é verso A. Então, depois que ele censura a parte A, ele censura aqueles que não deram crédito à sua ressurreição. É bem enfático isso. Jesus diz assim: e disse-lhes, ide. A língua portuguesa, ela para colocar o imperativo de Cristo, ela dilui o entendimento desta palavra. Porque a palavra grega para ide, como a palavra portanto de Mateus capítulo 28, ela expõe para nós mais do que uma ordem. Como diz Mateus Henry, é um encorajamento, mas ela expõe uma dinâmica. Então, a ideia do ide que algumas pessoas têm, ele mora em Quedas do Iguaçu. E para ele ir pregar o evangelho a todo mundo, ele tem que sair daqui e ir lá para a África. Ou ele tem que ir lá para a Ásia, mas não é esse o entendimento. O texto aqui, a palavra grega, ela denota a dinâmica de uma ação. O que quer dizer isso? Quer dizer que a ideia deste verbo é gerúndio. Então a ideia é indo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que ir até os confins da terra, mas a partir de onde eu estou. Então, para pregar o evangelho, para alcançar o mundo, não é a ideia de uma pessoa sair de Quedas do Iguaçu, onde moramos, e ela ir lá para a África. É a partir de Quedas do Iguaçu. É pregando em Quedas do Iguaçu, é vivendo em Quedas do Iguaçu, que o homem vai alcançar o mundo. Dando um exemplo para vocês. O sentido é que devemos alcançar o mundo a partir de onde estamos. E isso é a ideia dinâmica. É a ideia de uma ação em movimento. Ela não traz a ideia de sair daqui ir para um outro lugar para fazer lá, mas ir fazer em outro lugar a partir daquilo que nós estamos fazendo aqui. E esse conceito é repetido lá em Atos capítulo 1, no verso número 8, quando Jesus diz: olha, não saiam de Jerusalém, esperem para que vocês sejam revestidos de poder. Vou falar isso lá no final. E depois disso vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria, até os confins da terra. É a dinâmica da oração, da missão. Esse é o segundo fator estabelecido por Cristo. E exposto lá em Mateus, em Atos capítulo 1, verso de número 8. A igreja de hoje tem que repensar a evangelização a partir de seus familiares. Eu quero que pessoas sejam ganhas para Cristo, mas as pessoas têm vergonha de compartilhar o evangelho do Senhor Jesus Cristo com seus familiares. Tem vergonha de abrir as portas de sua casa e convidar os seus amigos, familiares e vizinhos, colegas de trabalho, amigos antigos e novos, para expor para eles o evangelho. Como podemos alcançar o mundo se não alcançamos os que estão no entorno de nós? É o mundo todo, mas a partir de onde estamos. E grande parte dos cristãos
eles estão desassociando a ideia de ganhar o mundo. Eles estão pensando naquelas nações que ainda não foram alcançadas, elas têm que ser alcançadas sim. Mas talvez a pessoa que mora de frente à casa dele nunca ouviu falar de Jesus. Talvez o seu colega de trabalho nunca ouviu, ou ninguém nunca leu para ele João 3,16. E às vezes muitos e muitos de seus amigos e familiares, colegas incrédulos, ainda não receberam a mensagem de salvação. Então, esta palavra ídide, ela corrige esse pensamento da igreja, ela bota uma dinâmica. A partir de onde eu estou, para todo mundo. Quantas e quantas vezes, como pastor, que fui pregar, às vezes em festas, às vezes em velórios, às vezes em lugar de grande quantidade, e convidava grande parte dos cristãos em que eu pastoreava e eles tinham vergonha, eles não tinham coragem de endossar a mensagem que é pregada na igreja, ali pregada numa festa ou pregada num velório. Eles tinham vergonha disso. Tem vergonha de que as pessoas recusem ou rejeitem a mensagem do Evangelho. Então isso mostra uma igreja com um pensamento oposto daquilo do que é a ordem da evangelização. Por isso que essas pessoas nem se envolvem longe e nem se envolvem perto, porque ninguém vai ser bênção longe, se primeiramente não for bênção para aqueles que estão de perto. Então o primeiro fator é crer na ressurreição. O segundo, a entender qual é a dinâmica de Jesus para a ordem da evangelização. Terceiro fator, a extensão da missão. Jesus diz assim, ide por todo mundo. A ideia diferente de nações, porque lá estava dando tratamento linguístico, lá de Mateus capítulo 28, aqui é o evangelho a todo mundo, ou seja, as boas novas de salvação, de Deus ao pecador, precisa ser anunciada em todo mundo, os homens de todos os credos, de todas as cores, de todas as raças, de todas as posições sociais e de todas as idades têm o direito e a necessidade de ouvir João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em todo o mundo, todas as pessoas têm o direito e a necessidade de ouvir isso. Jesus estabeleceu os confins da terra como fronteira final da missão da igreja. Esta é a fronteira estabelecida por Cristo. É os confins de toda a terra. Para isso importa que haja mais trabalhadores. Para isso importa que outras ou mais pessoas sejam alcançadas. Para isso é necessário que haja mais contribuintes. Para que mais missionários sejam enviados. Haja mais homens e mulheres de oração que deem suporte àqueles que foram aos rincões do mundo, anunciando a boa nova de salvação de Deus ao pecador por meio de Cristo. Então, para que o Evangelho alcance todo mundo, nós temos que fazer onde nós estamos, na família onde estamos, na vizinhança onde estamos, na casa onde estamos, na cidade onde moramos, na vila onde estamos. E quando nós pensarmos em alcançarmos mais mundo, nós precisamos nos dispor, preparar os nossos filhos, preparar os jovens de nossa igreja, dispor do nosso coração para ir. Nós precisamos abrir o bolso, mais do que aquela contribuição. Quantas pessoas que não contribuem nem com o corriqueiro de sustentar a igreja local, ir para todo mundo e em todo mundo, tem um ônus, tem um custo para a igreja isso. Então importa que nós contribuamos mais, precisa ter mais pessoas em oração, precisa ter mais pessoas dispostas para a pregação do Evangelho. Quarto fator estabelecido por Cristo, o desempenho da missão. Ele diz assim, que eles tinham que ir, então a dinâmica, o alcance ou a extensão da missão em todo o mundo, e eles tinham que pregar. A ênfase de Cristo é na pregação, ir para pregar. Esta palavra, pregar na língua grega, ela tem a ideia de um emissário divino, como por exemplo, o anjo lá de Lucas capítulo 2, verso 10, quando eles aparecem aos pastores e os pastores ficam com medo, ele diz assim, calma, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que vos nasceu hoje na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. O anjo pregou para eles.
Ele trouxe o conteúdo do Evangelho, da esperança daquele povo. Mas é também a ideia de um emissário real. De quem? De que o rei mandasse um arauto para as praças do primeiro século e ele tinha em suas mãos um pergaminho, ele tinha em suas mãos um pergaminho escrito e diz: por ordem do rei fulano de tal, importa que hoje, a partir de hoje, todos os fulanos libertanos compareçam, ou façam, ou fica limitada a isso. Esta é a ideia. É um arauto, é alguém que vai para falar. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer isso para nós lá em Romanos capítulo 10, nos versos 14 e 17, quando ele fala sobre a pregação, ele diz assim: como que essas pessoas vão crer naquele de que nada ouviram? E aí o apóstolo diz assim: e como ouvirão se não há quem pregue? E no verso de número 17, expondo o mesmo pensamento no capítulo 10, o apóstolo Paulo diz assim: e a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Então, o desempenho da missão da igreja é por meio da pregação. É o anúncio. É o anúncio por meio daquilo que ela fala, por meio do rádio, da televisão, daquilo que ela escreve. É esse, é nisso que o Evangelho de Marcos está dando ênfase. É que nós vamos aos ouvidos das pessoas e falemos a eles. E falemos a eles. João 3,16, João 5,24, João 10,10, qualquer versículo que contém a síntese da salvação para a vida dessas pessoas. Então era ir para pregar. A igreja, nós podemos ser bênçãos para uma cidade, um bairro, uma comunidade de muitas maneiras. Nós podemos nos envolver no social, nós podemos envolver em várias e várias causas em uma cidade, ou em uma comunidade, ou num bairro. Mas esse não é o carro-chefe da igreja, não. A igreja faz isso como meio, por meio de suas posses e de seus recursos, de ajudar as pessoas a se encontrarem em uma profissão, a lidar com traumas e assim por diante, a consultas médicas e tudo. Isso não é a pregação do Evangelho. Não é isso que Jesus Cristo está falando, não. Isso também é divulgar a mensagem cristã. Mas a mensagem do Evangelho você vai entender mais para frente do que Cristo está falando. E por que essas ações da igreja não podem ser consideradas uma pregação? Ainda que elas sejam muito importantes. Mas o que Cristo está falando, nós vamos ver logo em seguida. Quinto fator, o conteúdo da missão. Então a dinâmica é o ir, ou indo. O alcance ou extensão da missão é o mundo. O desempenho da missão é por meio da pregação. O conteúdo é o Evangelho. Lembra lá na declaração de Lausanne? É o Evangelho todo. O que é o Evangelho? O Evangelho, ele é sintetizado nos versos que eu disse para os irmãos lá de Lucas capítulo 2, versos de número 10 e 11, onde o anjo diz assim: e o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova. Boa notícia, na língua grega, evangelion, ou evangelho. Boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Qual boa nova é essa? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. De quem que ele está falando? De Jesus, que é o Cristo, o Senhor. Literalmente o Evangelho é a expressão, o ensino da pessoa e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prometido pelos céus, antes dos tempos eternos. É aquele que é Senhor de toda a criação, aquele que morreu numa cruz, o que ressuscitou dentre os mortos, aquele que foi elevado às alturas, conforme diz o próprio Evangelho de Marcos. E ele voltará em glória para julgar grandes e pequenos, os vivos e os mortos. Sabe desde quando a igreja afirma isso? Desde que for escrito o credo apostólico. Se você ler o credo apostólico, ela vai sintetizar a pessoa de Cristo, que é em Jesus Cristo, o único Filho do nosso Senhor. E aí ela vai dar a narrativa ele vai dar a narrativa de seu nascimento, de sua pessoa, de sua obra, de sua morte, de sua ressurreição, de sua ascensão e de seu retorno glorioso.
Pode ser que muitas pessoas elas usem o púlpito para pregar a si mesmo. Pode ser que muitas pessoas subam ao púlpito para expor a sua igreja, a sua denominação. Mas essa não é a ordem de Jesus Cristo, não. Pode ser que algumas pessoas, e isso às vezes é necessário em uma sala de escola dominical, onde nós vamos estudar seitas e heresias, onde nós vamos estudar diferenças de dogmas, de doutrinas. Mas isso não ao ouvido de um incrédulo. Ao ouvido do incrédulo, o que ele precisa é ouvir as boas novas de salvação, aquela que apela ao coração dele, aquela que o desafia a depositar a sua fé no Salvador Jesus Cristo, aquela que o leva a crer naquele que nasceu numa manjedoura, trabalhou numa carpintaria, morreu numa cruz, mas ressuscitou dentre os mortos. Este é o conteúdo, é o Evangelho. A igreja de hoje é cercada por liberais e por extremistas. Os liberais, eles tentam diminuir a importância do Evangelho todo para a salvação do pecador. Então eles pegam porções do Evangelho, aquelas que vão ser mais fáceis de serem ouvidos, de serem aceitos pelos ouvidos dos seus ouvintes. E eles escondem das pessoas o resto e dizem assim: mas isso aqui está muito ultrapassado, Paulo estava meio louco quando falou sobre isso, isso aqui está meio arcaico, não aplica-se à nossa cultura, está no Evangelho, mas vamos botar ele meio de lado. Eles são os chamados liberais. Existe um outro grupo, que eles são os extremistas, eles são aqueles que têm rigor ascético. Você só vai para o céu se você estiver trajado desta forma. Você só vai para o céu se você comer determinada comida, ou se você deixar de comer tal comida. Você só vai para o céu se o comprimento do seu cabelo for assim, se a sua postura foi essa. Então eles lançam cargas em cima das pessoas. Lançam um peso que o Evangelho não exige do homem. O que o Evangelho exige do homem é que ele, em arrependimento e fé, ele lança-se por inteiro em Jesus Cristo para a sua salvação. Então a igreja viveu desde o primeiro século esses dois extremos, os liberais, que diminuíam a importância do Evangelho, e os extremistas, que impunham o cargo. Leia a carta aos Gálatas, para você ver o que os judaizantes estavam fazendo com os gentios que se convertiam ao Evangelho, estavam lançando cargas sobre eles. Por isso que a grande doutrina da Reforma Protestante, exposta por Lutero, está baseada em Gálatas. E a igreja tem que fugir desses dois extremos. Ela tem que pregar o Evangelho de Jesus em sua simplicidade. Mateus capítulo 1, verso tal. Evangelho de João, capítulo 3, verso tal. Lucas, capítulo tal, verso número 4. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo tal. É o que Jesus Cristo disse, e o que ele disse é a normativa. E como o irmão disse, ainda há pouco, citando Hebreus, capítulo 13, verso 8, ele é o mesmo ontem, o hoje, o será para sempre. Se sua pessoa não diminuiu, sua palavra também não diminuiu. E a igreja ela tem que expor a simplicidade e a profundidade do Evangelho. E Paulo, quando vai fazer essa defesa à igreja de Roma, no capítulo 1, no verso 16 do seu Evangelho, o porta-voz da grande missão de Martinho Lutero no século XVI, Paulo diz assim: eu não tenho vergonha do Evangelho. Por quê? Responde o apóstolo Paulo. Porque ele diz assim: é o poder de Deus para a salvação. A igreja não poderá salvar pessoas e não poderá haver pessoas salvas se ela não pregar o Evangelho às pessoas. Então qual é o conteúdo da pregação? O Evangelho de Jesus, tal como ele é, do jeito que ele é, exposto e entendido, aplicado de maneira correta ao nosso dia. Mas Jesus diz assim: vocês vão e pregam o Evangelho. Já disse para vocês ao longo de todas as mensagens, nós amamos a exposição doutrinária de João Calvino, temos uma grande admiração por John Knox da Escócia, que trouxe o presbiterianismo para o mundo no século XVI, 1559. Nós temos uma dívida de gratidão com o nosso irmão Archibald Green Hamilton e aqueles que vieram suceder ele até existir uma igreja presbiteriana consolidada e forte no Brasil como estamos hoje.
Mas a nossa palavra não é a palavra deles. A nossa mensagem não é eles. A nossa mensagem é o que eles pregaram. E o Evangelho de Jesus que eles pregaram. E a igreja tem que continuar assim. Porque só o Evangelho, só as boas novas de salvação pode salvar o homem pecador. O alvo da missão. Sexto, ainda no capítulo 15, finalizando o versículo. Ele diz assim, e disse-lhes, e ide, então a dinâmica, lembra lá? A extensão do mundo. A realização da missão é pregação. O conteúdo desta pregação, o Evangelho. O alvo deste Evangelho, toda criatura. Aí eu acho magnífica a declaração de Lausanne. É o Evangelho todo por todo mundo, mas a toda criatura. O que quer dizer isso? Quer dizer que a missão da igreja é levar boas novas de salvação a todo homem no contexto e cultura em que ele vive. Seja ele nobre, seja ele um camponês, seja ele rico ou seja ele pobre, seja ele sábio, seja ele bárbaro, seja ele negro, seja ele branco, seja ele pardo, amarelo ou albino, todos os homens, independente de quem eles sejam, de onde eles estejam, o que eles possuem, grau de instrução, toda pessoa, em toda a extensão do globo terrestre, tem a necessidade, ele tem o direito e ele tem a necessidade de ouvir a mensagem de salvação. Aí diz João Carlos Halley, um bispo anglicano de grande proeminência na exposição das Escrituras Sagradas, e ele diz assim, que um grande contraste que existe entre a lei e o Evangelho é que a lei foi dada a Israel. O pacto feito com uma nação era com um povo e todas as demais pessoas tinham que passar por Israel e ouvir a lei de Deus. O Evangelho já é o oposto. Ele é dado a todo mundo. Ele é dado a todas as pessoas. Tanto que Jesus Cristo diz que o fim só virá quando toda criatura ouvir, ter a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho e tomar a sua decisão por Cristo. Aí, sabiamente, João Carlos Halley fala que a igreja tem que ter amor por cada indivíduo que está sobre o mundo, que está no mundo, no tempo e na geração que ele vive, porque ele já morreu há muitos anos. E dizer que não existem fronteiras nem culturais nem linguísticas para que essa mensagem seja proclamada. Por isso que eu disse para vocês lá no início que a declaração de Lausanne ela veio corrigir muitos distúrbios e muitas distorções da própria igreja, que pensou em um tempo, por exemplo, que negros ou que índios eram como animais. A igreja já pensou isso. Em outros tempos, a igreja não se posicionou em alguns tempos em favor de alguns grupos étnicos de onde no tempo em que ela vivera. Se você pega a história de Moody, num tempo em que as pessoas haviam escasseado a contribuição à igreja, e os bancos da igreja não eram alugados, não era toda pessoa que tinha condições de pagar o assento na igreja para assistir o culto dominical. Moody começa o seu ministério como auxiliar de sapateiro. E deram uma sala de escola dominical para ele, dizendo assim, quantos alunos você conseguir trazer, você poderá dar aula. Moody empenhava o salário que ele ganhava. Era um moço. Ele empenhava o salário em que ele ganhava, garantindo lugar para que essas pessoas viessem à igreja e pudessem ouvir a mensagem do Evangelho. De onde estamos? Devemos orar e pedir a Deus direção para alcançarmos o maior número de pessoas, as maiores localidades possíveis com a mensagem de salvação de Jesus. Que nunca venhamos preterir nenhuma pessoa. Preterir quer dizer excluir uma pessoa de ouvir a mensagem do Evangelho, tendo a seguinte imaginação: ele não precisa, ele já é rico. Para algumas igrejas, algumas pessoas ricas nunca irão, porque ela só fala de dinheiro. E algumas pessoas sadias nunca irão à igreja, que é só companhia de cura.
Então, a igreja não pode preterir, e a igreja não pode alvejar um único grupo ou um único tipo de pessoa na sociedade. É contra o mandato de Jesus Cristo, é contra os fatores que ele impôs à igreja para a evangelização. São todas as pessoas. Aí agora vamos para os temas polêmicos. Até agora é muito fácil de ser entendido. Por isso que eu digo que o arranjo homilético e a didática seria minha para expor para você, palavra por palavra, qual é o sentido e o pensamento dos grandes estudiosos nesse texto. Aí verso de número 16. E ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então, uma mensagem ela sempre vai produzir um efeito: aceitação ou rejeição, credulidade ou incredulidade. Veja lá por que Jesus Cristo então precisava censurar os incrédulos, porque a mensagem precisava alcançar os crédulos. Qual será o efeito da mensagem pregada da igreja? Salvação e condenação. Verso de número 16. O evangelho, uma vez pregado aos ouvidos de uma pessoa, jamais deixará ela como ela estava antes de ouvir o evangelho. Jamais o deixará. As pessoas reagirão à mensagem do evangelho com fé ou incredulidade. Reagirão com arrependimento, lágrimas ou então com ceticismo. Diante disso vai surgir dois grupos. É o efeito. A salvação dos que creem, dos crentes. Mas não pense em crente em grupo, mas pense em crente aqueles que deram credibilidade à mensagem do evangelho. Aqueles que deram crédito à mensagem pregada, em arrependimento e fé, conforme diz Marcos 1, verso 14 em diante, são salvos e recebem como sinal o batismo, para pertencer a um grupo pré-existente, ou seja, aquele grupo que eles vão pertencer. Um outro grupo que vai surgir, ou um outro efeito dessa missão, é a condenação dos descrentes. Lembra lá que o homem já está morto em seus delitos e pecados. Mas uma vez que ele ouviu o Evangelho pode lhe dar vida, pode lhe trazer salvação. E uma vez que ele ouve o Evangelho e descreu no Evangelho, na mensagem do Evangelho, porque ela não é ser muito palatável, quem sabe por ela não estar muito na moda, a mensagem para ele é condenação. Aqueles que ouviram a mensagem e a receberam com indiferença, com descrença, com ceticismo e morreram nesta condição, serão justamente condenados. Então, Deus bom, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, proveu salvação a indivíduos de todas as tribos, línguas e nações. Envia a sua igreja para dizer a todas essas pessoas: eu vos perdoo por meio da morte e ressurreição de meu Filho Jesus Cristo. Dei crédito à mensagem da salvação. O homem ouviu, teve a oportunidade e tomou a decisão. E a sua decisão foi rejeição. A condenação dele é justa. Por isso que o credo apostólico diz que quando Cristo vier, ele vai julgar vivos e os mortos. Morreu, acabou, em hipótese nenhuma. Este homem ele se dará diante de Cristo no último dia e será justamente lançado para a perdição eterna, porque teve a possibilidade de crer. A condenação dos descrentes. Com isso vem uma aplicação muito prática para nós. O efeito esperado deve ser sempre a salvação. A igreja tem que sempre empenhar para a salvação das pessoas. No entanto, sabemos que muitos vão rir do Evangelho, da mensagem do Evangelho. Muitos serão deselegantes, mal educados, quando eles ouvirem a mensagem de salvação, daqueles que desejam vê-los salvos em Jesus Cristo. Mas lembre-se, fora uma escolha que eles fizeram. E qual a escolha que eles fizeram? Perdição eterna. E isso é impossível. Desde o primeiro século, se você ler os relatos na pregação de Jesus e dos apóstolos, isso é uma consequência natural. Fé e incredulidade, crença e descrença, salvação e perdição eterna. E esse efeito ele vai surgir na igreja quando ela prega o Evangelho em todo o mundo. Sétimo fator,
Agora sim, então, o termo polêmico, verso 17. Sinais nos que creram, verso 17. Olha lá o que diz. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creram. Que creem em meu nome, a quem autoriza, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vamos lá para a exposição. Cada pessoa que crê em Jesus Cristo será beneficiado pelo seu poder. Jesus já havia dado esse poder aos seus discípulos lá em Mateus capítulo 10. Quando ele diz, como eu disse para vocês no início, que ele diz, olha, vocês não vão nem ao deles samaritano e nem na direção dos gentios, vocês vão pregar somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso lhes dou autoridade sobre enfermidade e sobre os demônios. Também na missão dos 70. Eles, quando vão, eles voltam jubilosos, porque debaixo da autoridade do nome de Cristo, eles realizaram sinais e prodígios maravilhosos. O que isso quer dizer? Poder espiritual que Jesus Cristo dera aos apóstolos. Agora aqui, no entanto, esse poder está descentralizado. Ele vai alcançar o grupo todo. Ele vai alcançar por inteiro a igreja, em algum dos sinais. Passa a pertencer a todos aqueles que creram nele. Expelir demônios está na ordem primeira desse poder. Em nome de Jesus, evidentemente. Está na ordem primeira. Por qual razão? Isso porque os demônios usam os povos e as culturas para fazer oposição ao Evangelho. Leia os evangelhos, leia os casos que vão acontecer com Cristo, os casos que vão acontecer com os apóstolos no livro de Atos, e veja como que o Satanás, de forma ardilosa, que já mantém o homem perdido em prisão eterna, que já mantém ele morto, como que Satanás ele usa os meios para que as pessoas não ouçam a voz do Evangelho. Então esse é o primeiro poder, esse inimigo, ele é repelido e ele é lançado fora da igreja em seu papel missional. O segundo elemento são as línguas. Agora vamos entrar aqui, né? A razão de que línguas aqui, e somente no livro de Marcos, por isso que alguns dão nó na cabeça dele quando eles chegam nesse texto aqui. Por qual razão? Lembre-se que isso aqui não está em ambiente de culto. Línguas na Bíblia tem dois sinais. Primeiro, confusão. Onde que começou isso? Com Deus. Quem confundiu os homens? Deus. Onde narra isso? Gênesis capítulo 11. Quando os homens se tornaram arrogantes e prepotentes, sabendo que eles iriam, dizendo entre eles que eles iriam alcançar os céus, por seu esforço próprio. Eles disseram assim, vamos construir uma torre. E diz que Deus desceu lá e confundiu os homens de maneira que aquela obra ficou inacabada. As distinções entre línguas e entre nações começam lá em Gênesis capítulo 11. O segundo elemento de línguas na Bíblia é sinal de juízo. Tanto que na profecia de Joel está relatado aquilo que vai acontecer lá em Atos capítulo 2. Línguas ali, língua como de fogo ali, tem uma conotação de juízo, tem uma conotação de julgamento. E de onde primeiramente partiu isso? Isaías capítulo 39, quando Deus enviava o povo pregando, anunciando, os profetas dizendo para Israel, se arrependa, volte-te para mim. Israel não ouviu. Então Deus diz para eles assim, eu vou falar com vocês por meio de um povo de lábios gaguejantes. Quem eram esse povo? Os caldeus. Uma língua que eles vão aprender no cativeiro, mas até então não sabiam. Então lá a língua como sinal de juízo, e Paulo vai usar lá em 1 Coríntios capítulo 14, falando que línguas é sinal para o descrente. Então língua tem a ideia de confusão e a língua tem sinal de juízo. Aqui, língua tem a ideia de universalização. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Deus que confundiu a língua e dividiu os povos lá em Gênesis capítulo 11, agora com o Evangelho exposto às nações, ele vai quebrar esta barreira.
É chamado a barreira linguística. Aquelas que impedem que outras pessoas de outras nacionalidades possam ouvir a mensagem do Evangelho. Não é isso que vai acontecer lá em Atos capítulo 2? Quando eles passam a ouvir em suas línguas maternas as grandezas de Deus, e eles perguntam assim: não são esses homens pardos, medos e elamitas que moram em lugares distantes? Como que nós ouvimos eles? E eram judeus prosélitos, entre aquelas 120 pessoas, e eles perguntam assim: como que podemos ouvir na nossa língua materna? Em que língua eles estavam ouvindo? Em hebraico, as grandezas de Deus faladas por esses homens. Línguas aqui é a universalização dos povos por meio do Evangelho. É missional. Observe que aqui não está em contexto de culto, não está em contexto onde algumas pessoas se reuniram num determinado lugar e eles começam a cantar e aí um monte de gente fala em língua. Não tem essa conotação. Aqui línguas é sinais àqueles que creem para falar as grandezas de Deus aos ouvidos de outrem. Não, isso aqui não é contexto cultico, aqui não é a reunião de uma assembleia. Os dois primeiros sinais, tanto língua como expulsão de demônios, têm a ver com o mundo sobrenatural. Essas pessoas vão falar, e falar em Atos capítulo 2, lá no final eu vou falar sobre isso. Em Atos capítulo 2, elas falaram na língua materna delas. Eles eram pardos, falaram na língua correta. As grandezas de Deus em hebraico. Eles não entraram numa escola de hebraico. Eles souberam falar por meio de poder sobrenatural. Assim como também ao expelir demônios também tem a ver com o mundo sobrenatural. Mas agora os sinais restantes eles estão ligados ao mundo natural. Observe: serpentes, perigos para os viajantes, beber em coisas mortíferas, as astúcias dos homens, aqueles que porventura recebessem em sua casa determinado homem ou determinado missionário, e ele queria eliminar aquele indivíduo. E ele dizia assim: eu vou dar um vinho envenenado. O camarada comia o pão, bebia o vinho, dormia, roncava e no outro dia estava pregando. Esta é a ideia. Tem a ver com o mundo natural. Tanto a serpente como as coisas motivas que eles bebessem era uma maneira de Deus livrar os seus das astúcias dos homens que tentavam barrar a mensagem do Evangelho. Os enfermos estariam ligados, ou as enfermidades estariam ligadas às consequências do pecado do homem, como também às limitações em que estamos sujeitos em nossa fragilidade humana. Percebe? Ele coloca numa ordem dois sinais sobrenaturais. Tudo é ação de Deus. Lá no final a gente vai falar sobre isso. Tanto expelir demônios como falar em novas línguas. Tem a ver com o mundo sobrenatural. Serpentes, coisas mortíferas e orar por enfermos está ligado ao mundo natural. Ao mundo em que nós vivemos, que podem, em oposição, orquestrado por Satanás, ser um empecilho ou uma barreira para a igreja pregar o Evangelho. Vamos lá. Temos aqui uma promessa de Cristo. Até então é promessa, ele está falando. A prática vai vir nos versículos seguintes. Temos uma promessa de Cristo. Ousemos suplicar por esse poder glorioso que está em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Só vale lembrar a nós que este poder de Cristo não pode ser vendido. Esse poder de Cristo não pode ser trocado numa oferta. Em um culto feito em tal dia, onde as pessoas vão para lá e levam uma determinada quantia, porque anteriormente levaram daquela referida reunião de grupo um envelope para dar uma oferta de milagre. Isso é contrário ao que Cristo está dizendo aqui. De graça recebei, de graça também dai. A igreja que legitimamente desfrutará dos milagres e do poder sobrenatural de Cristo, quer seja no mundo, quer com expelir demônios, quer em línguas no âmbito missional, quer em cura de enfermos, quer no poder sobrenatural, em lidar com a natureza peçonhenta, como por exemplo as serpentes, quer ela em situações onde ela corre risco, envenenamento e assim por diante. Ela será guardada, resguardada
e protegida. E quem disse isso? Quem disse isso? Pastor fulano de tal? Teólogo fulano de tal? Quem disse isso foi Jesus. Então aqueles que creem no Evangelho, como palavra de Deus, tem que crer que isso aqui foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Agora os versos 19 e 20 é onde tudo que nós vimos aqui vai entrar em prática. Por isso que eu li com vocês tudo. Olha lá, verso 19. Diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu. Lucas narra a elevação de Jesus Cristo e Atos também narra. Mateus não narra e João evidentemente não. Diz lá assim: ele foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Olha que maravilha! Então ele está vendo a elevação de Jesus Cristo, ele sendo assunto aos céus, e está vendo ele assentado à destra de Deus. A palavra de Calvino, no nosso entendimento, é que não é na ideia de que do lado, lá no céu, tem dois tronos, e um senta Cristo e no outro um senta o Pai e no outro senta o Cristo. Não é essa a ideia. Qual que é a ideia? Posição de autoridade. Qual que é a ideia? Aliado divino. Qual que é a ideia? O Filho, enviado pelo Pai para cumprir a sua missão, veio e cumpriu com êxito. Então, sentar e estar à destra de Deus é missão concluída com êxito, com louvor, 100% do que era esperado. Então, qual é a fonte desse poder da igreja? Eu já falei aqui para os irmãos. A entronização de Cristo, que só Marcos narra. Por isso que a crítica dos liberais, quanto a essa porção dos versos 19 e 20, que eu disse para os irmãos lá no começo, é um ataque satânico. Porque é o único texto no Novo Testamento que mostra Jesus Cristo exatamente assunto aos céus e entronizado à destra do Pai, e sentado à direita do Pai. Ele está plenamente exaltado agora. E se você ler lá o que ensina os catecismos, a Igreja Reformada ensina sobre a exaltação e a entronização de Cristo, que é de onde ele envia o poder, que é de onde emana a glória e a majestade dele sobre a vida da igreja. Então, qual é a fonte do poder da igreja de romper as barreiras do mundo natural e sobrenatural? A entronização de Cristo quer dizer obra feita, tarefa cumprida. A descrição desse versículo, versículo 19, é a entronização de Cristo à destra de Deus, na exaltação de Cristo que começou lá na sua ressurreição. Agora ele galgou o ponto mais alto de sua exaltação. Qual é? Sentar à destra do Pai, em um sentido figurado. Essa posição, já disse para os irmãos, como dissera Calvino, nele nós temos primeiramente um representante legítimo diante de Deus, porque Paulo diz assim, que Cristo Jesus é o homem, é o único mediador entre Deus e os homens. Então lá está eu, tu, igreja representada por meio daquele que como nós é 100% homem e está à destra do Pai. E Hebreus fala que aquele que está à destra do Pai é alguém misericordioso e bondoso que sabe se condoer-se do seu povo, mas também denota a autoridade de Cristo, como Deus Filho, em enviar o Espírito Santo para a igreja. O verso seguinte vai falar isso, conforme diz Atos capítulo 2. Essa narrativa é exclusiva de Marcos. Não contém as palavras de Mateus 28, 18, onde Jesus Cristo diz assim, toda autoridade me foi dada, mas ele contém a própria visão daquele que tem autoridade, da própria posição dele à destra e ao lado de Deus. Que visão magnífica, irmãos! Que visão magnífica esse verso nos diz sobre Cristo estar sentado à destra de Deus. Como igreja, nós podemos perder de vista esta exaltação de Cristo. Aquele a quem servimos tem a mais alta posição que alguém poderia ter no mundo natural e sobrenatural. Os anjos o servem, a igreja o serve, as almas dos santos o servem, os querubins o servem, os serafins o servem.
E ainda que ele seja completamente Deus desde a fundação do mundo, a sua obra o legou como mediador entronizado na mais alta autoridade. Sigamos nós como igreja confiante nele, porque é desta posição de autoridade máxima galgada por Cristo, a destra do Pai é que emana todo o poder da igreja. Por último, a prática da ordem dada. Só o verso 20 vai mostrar a prática. Observe lá. E eles tendo partido. Isso aqui eu preciso explicar para os irmãos o seguinte, que o verso 20, entre o verso 19 e 20, eu preciso abrir uma lacuna que está narrada lá em Atos. Vou repetir algumas coisas para você que você sabe. Você sabe que Jesus Cristo ressuscitou no domingo de Páscoa. E que 50 dias depois da Páscoa, 50 dias acontece o Pentecostes. Você sabe disso. Você sabe também que Jesus Cristo ficou 40 dias pregando o Evangelho, aparecendo a mais de 500 irmãos. 1 Coríntios 15, 3 em diante fala sobre isso, e Atos 1, 3 fala sobre isso. O texto fala que depois que Jesus foi assunto aos céus, então de 50 para o Pentecostes, se passou 40, faltou 10 dias. Atos 1, 13 até o 2, 1 diz que durante esses 10 dias a igreja ficou reunida junto com as mulheres e Maria em oração. No dia do Pentecostes, diz o texto sagrado, quando foi derramado esses sinais aqui, essas línguas e esse poder sobrenatural sobre a vida da igreja, a igreja estava reunida pelo menos 10 dias depois da ascensão de Cristo, 50 dias depois da sua ressurreição. É só você acompanhar as festas lá em Êxodo, que é exatamente essa narrativa que aqui está. E Atos capítulo 1, como 1 Coríntios capítulo 15. Línguas faz parte do primeiro dos sinais falados, e é o primeiro que vai acontecer em Atos capítulo de número 2. Com exceção de beber de coisas mortíferas, que não vai ser relatado nos escritos, até o final de Atos nós vamos ver línguas, fogo, poder, cura, ressurreição, expulsão de demônios e muitos outros sinais, mas sempre acompanhado com uma coisa: pregação. A igreja está pregando. A igreja vai pregando. Enquanto ela vai pregando, aparece um enfermo, ele é curado. A igreja vai pregando. Acontece um morto, ele é ressuscitado. A igreja vai pregando, aparece um espírito imundo, ele é expelido. A igreja vai pregando. Lá o apóstolo Paulo, depois de seu naufrágio, depois de estar lá na ilha, uma serpente veio e abocanhou a sua mão. É o único registro que nós temos a respeito disso. Diz que Paulo deu uma sacolejada na mão e ela caiu no fogo, por ali ficou, e ele seguiu e só foi morrer pelo menos 6, 7 anos depois, decapitado em Roma. Não morreu por essa serpente. O texto, tanto de Atos, esse texto, basicamente o verso 20, mostra a prática da igreja apostólica, como a promessa de Jesus sendo cumprida neles. Diz o texto que enquanto eles iam, olha lá, o que eles estão fazendo? Tendo eles partido, deve ser entendido depois do Pentecostes, diz o texto que pregavam em toda parte. Antes do Pentecostes, você sabe que eles ficaram 10 dias encerrados, mas depois do Pentecostes eles começam a pregar, e a partir de Jerusalém, eles pregam até em toda a Ásia. E diz assim, olha o verso número 20, cooperando. Lembra lá que eu falei que esse texto está no gerúndio, ele dá a ideia de ação. Quem está cooperando com eles? O Senhor. Não falou Jesus, é Kyrios. Na língua grega essa palavra é Kyrios, do latim é Domine, é aquele que tem absoluta glória e poder, aquele que é dono de tudo e de todos. E diz o texto assim, o Senhor confirmando a palavra. Que palavra? A palavra pregada. E ele confirmou por meio de quê? Por meio de sinais que se seguiam. Quais sinais? Os sinais alistados no verso número 17. Crente do século XXI, leia Atos dos Apóstolos. Leia Atos dos Apóstolos e vê a dinâmica da vida dessa igreja, o poder sobrenatural de Deus sobre a vida da igreja. Hoje nós vivemos no século XXI, do mesmo modo em que vivemos no primeiro. Como que vivemos? Necessitados de poder. O mundo, ele é um confronto de poder.
Às vezes representado por quem tem mais. Às vezes por quem tem mais força física. Você acha que Satanás vai entregar para a igreja dizendo: ah, não, leve assim, você é aqui para a salvação, eu vou ficar com o Belarmino e com o Antônio. Você acha que o diabo vai falar isso para você? Você acha que Satanás vai entregar sua família de mão beijada para pregar o Evangelho? Para que você pregue o Evangelho? Ele vai lhe causar resistência. Ele vai lhe causar dores, aflições, angústias e perseguições das mais ferrenhas. Diz Apocalipse capítulo 2 que ai dos moradores da terra, porque Satanás foi lançado sobre eles. E como ele sabe que pouco tempo de resta, ele está furioso para tragar todos eles. Nós precisamos desta palavra de poder. Nós precisamos desse poder sobrenatural. E nós precisamos de crer na promessa de Jesus. Eu não digo esses sinais para fazermos espetáculos em culto. Absolutamente contra, porque isso não é o papel missional da igreja. Mas esses sinais, eles têm que fazer parte de uma igreja viva, que vive o Evangelho, que prega o Evangelho, que crê o Evangelho a partir de onde ela está por todo mundo. Por que não são sinais? Se repetir, se viver a igreja. E aí a palavra final do chefe Calvino, que ele diz assim: todos esses sinais fizeram parte da obra missional da igreja, descrita em Atos dos Apóstolos, exceto beberem coisas mortíferas. Acaso a tecnologia? Acaso a facilidade das relações humanas hoje? E nós não precisamos do poder? Precisamos do poder sobrenatural. E nós temos que discutir isso conosco mesmo, com a nossa própria alma, e nós como igreja, e com aquele que está entronizado à destra de Deus, e suplicar a Ele: Pai amado, dai-me do teu poder. Pai amado, envia-me a tua glória, como orou Edwin Moore. Lá dos altos céus o avivamento vem sobre a vida da igreja, e que ele comece em mim e alcance toda pessoa. Amém. Esta é a ordem do Mestre, a palavra do Mestre, a palavra cumprida para a igreja do primeiro século. Esta palavra precisa ser cumprida para nós no século de número 21. Vamos orar, primeiramente pedir perdão a Deus. Porque muitas vezes nós achamos que com um pouco mais de cultura, com um pouco mais de entendimento, com um pouco mais de formação, nós iríamos romper todas essas barreiras impostas pelas forças sobrenaturais. Mas tudo isso só cai em nome e diante de uma única pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos suplicar-te a dádiva e a graça do teu perdão. Porque muitas vezes achamos que, por nossa força, por nosso braço, nós conseguiremos chegar à frente sem esse poder sobrenatural do Senhor. E com isso, Deus, temos ficado omissos. Temos, Deus, ficado encurralados, literalmente em um curral. E não transpassando para pregar a bendita e gloriosa palavra do Senhor. Ó Deus e Pai, primeiramente, dai o perdão à tua igreja. Desperta-nos de nosso comodismo. Desperta-nos, Pai, em nome de Jesus. Desperta a tua igreja. Senhor Jesus, enquanto pregamos, envia dos altos céus esse poder sobrenatural que o Senhor enviou para os nossos primeiros pais. Porque se eles precisaram, quiçá nós, Senhor, que vivemos num tempo de tanta aridez, de tanta adversidade, de tanta contrariedade, onde a igreja enfrenta tantas barreiras. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos mais e mais do poder vindo dos altos céus. Dai-nos a tua bênção, Senhor, e nos sustém no teu altar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida e a vida de sua família. E que esse poder do Evangelho de Jesus seja presente na sua casa, e que Atos 16:31 cumpra-se em ti. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Se Deus nos permitir, até quarta-feira. E como disse Simon, Ashbel Green Simon, o primeiro missionário presbiteriano, se Deus nos permitir,
e nós estaremos aqui na próxima quarta-feira e estaremos com Ele. Mas se Ele assim não quiser, certamente nós seremos recebidos na presença dEle. Deus te abençoe e abençoe a sua família em nome de Jesus. Amém.